a parábola dos dois filhos. Começa com a expressão "que vos parece?". E a primeira tarefa nossa é ver o contexto. A quem Jesus está se dirigindo? Basta você voltar uma página atrás do Evangelho, você vai ver que Jesus está se dirigindo não aos seus discípulos, mas aos seus adversários. A parábola começa com a expressão "um homem tinha dois filhos", que é uma expressão provocativa. Qualquer rabino desta época que ia contar uma parábola sempre dizeria: um homem tinha um filho. Por quê? Os pagãos, as prostitutas, os ladrões não são considerados filhos. Eles são impuros, imundos. Filhos são somente o povo de Israel. É importante observar como ele se dirige a este filho. Ele diz assim, no grego usa-se o verbo proselton, que é um verbo com uma carga afetiva muito grande. A tradução diz assim, dirigindo-se, mas o grego vai falar tocando, aproximando, é algo bastante afetivo. Depois ele chama ele de teknon, que é filho no sentido de trazido à luz, de gerado. Então veja bem, trata-se de um pai falando para um filho, não é uma ordem. Porque se você entender assim, vai trabalhar, você pode pensar que o pai está dando uma ordem. Não, ele está convidando o filho para ir cuidar da vinha. Agora, a vinha é importante porque não é um trabalho qualquer. A vinha simboliza o povo de Israel, segundo o profeta Isaías, mas aqui no texto ela simboliza o reino de Deus, em oposição ao reino de Israel. E a vinha é uma planta que produz o vinho. Se você ler o capítulo 2 do Evangelho de São João, o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformação da água no vinho. O vinho é símbolo da alegria e da felicidade. Então veja só, essa expressão aqui simboliza a vocação que Deus nos faz para gerarmos felicidade e alegria no mundo, que é a expressão do reino de Deus. O primeiro filho, ele responde de imediato que não quer, mas depois ele muda de opinião e vai. Aqui simboliza o povo pagão que não aceitou a mensagem de Jesus logo de início, mas depois ele se converteu e se tornou realmente a grande comunidade cristã é formada na sua maioria de pagãos. Ao segundo filho, tem uma atitude oposta. Ele responde, sim, vou, mas não vai. É importante o grego porque ele usa a expressão Kyrie, Senhor, e ele nos faz evocar aqui a outra parábola de Jesus, a da construção na areia, quando Jesus diz assim, não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Depois Jesus faz uma pergunta para os seus ouvintes. Quem é que de fato fez a vontade do Pai? A resposta não poderia ser outra, é o primeiro. Aí Jesus volta a sua artilharia para eles que são adversários de Jesus, saduceus e os fariseus, dizendo, em verdade vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Expressão aqui que às vezes é mal compreendida. Alguns até afirmam, né? Para que ir na igreja, se as pessoas que são na igreja são piores dos que aqui não vão? De fato, Jesus não está elogiando o fato deles fazerem as coisas erradas, serem prostituta e ladrões, mas ele está, no versículo 32, que vem logo a seguinte, diz assim, porque João veio até vós com caminho de justiça, e vós não acreditastes. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Então, Jesus os elogia porque eles se converteram. Então, tanto aqueles que vão na igreja como aqueles que não vão,
precisam de conversão. Esta parábola vem combater a autossuficiência daqueles que se dizem religiosos e piedosos, mas que de fato não cumprem a vontade de Deus. Amém. Festa de São Benedito. Tríduo de São Benedito 2023, de 5 a 8 de outubro.